Sabe que Para poder o Altair... apimentar. Ah, Diga lá, diga lá. eu queria fazer um link que o Altair falou dos militares, fazendo um link com, enfim, o próprio tema da live de hoje. Tem uma espécie de paradoxo da soberania aqui, né? Porque os militares, essa ala que são ligados ao bolsonarismo, eles, quando eles, aquele fundo de financiamento da Noruega, eles eram super contra. Inclusive, perdeu-se esse fundo justamente por uma questão de soberania, né? O que vocês estão vindo fazer aqui na Amazônia, eles são contra o Macron, por exemplo, na França, são contra, sei lá, o Leonardo DiCaprio, porque em tese eles dão declarações que afetam a soberania do Brasil, né? Declarações de proteção à Amazônia ou coisa e tal, né? Então, de um lado, você tem ali os militares ou o bolsonarismo falando da soberania da Amazônia. Mas quando entra um agente estrangeiro, um agente assim do deep state, inclusive dos Estados Unidos, sabe, que trabalha com tecnologias que vieram da NASA, né? E aí você e aí o papo da soberania ele nem aparece, né? Você nem ouve se falar em soberania quando quem está quem tá vindo aqui dar golpe é o Elon Musk. Perfeito. Para a gente só dar uma apimentada na conversa, você sabe da onde que vem assim essa preocupação dos ambientalistas? Não é uma preocupação pura e simplesmente com a natureza, é uma preocupação política também, né? Existe um histórico aqui concreto. Essa matéria de 2020, na tentativa de golpe na Bolívia. Vamos dar golpe quem quisermos, diz Elon Musk, dono da Tesla, sobre a Bolívia. Pelo Twitter, bilionário respondeu provocação sobre interesse em derrubar Evo Morales para ter acesso ao lítio boliviano. Níquel brasileiro, lítio boliviano. A gente pode dar uma passadinha nessa matéria daqui a pouco. Nesse momento, eu tô querendo, na verdade, escutar um pouco do Alex Lago. Boa noite, Alex. Tudo bom? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Guilherme. Prazer. Que bom te ver aqui, Alex. Prazer é meu, cara. Há tempo que eu tenho vontade de participar, mas hoje acho que deu certo. Eu fiquei empolgado aí com a entrada Que bacana. do colega anterior. Eu queria só pegar um pouquinho do gancho quando o Vinícius começou a falar da questão do acesso à internet, com a desculpa da educação, né? Lá que o Elon Musk pretende roubar o que é nosso, eu acredito. E aí eu fico pensando até que ponto isso já não faz parte, já não estaria fazendo parte de um projeto maior do mercado educacional no Brasil, quando a gente começa, por exemplo, lá com Todos pela Educação, em que a gente tem um mercado educacional grande de empresas como a Santillana, como empresas globais, por sinal, né? Você tem a Fundação Lema, esses empresários, eles não dão as caras assim a público, né? Você tem seus representantes, que são esses idiotas culturais, quase idiotas culturais, que aparecem puxando o saco do Elon Musk. Se eles, de alguma forma, não respondem por esse pessoal que já vem no Todos pela Educação, que, por exemplo, aqui em Salvador, a gente teve aí uma editora paulista, eu já trabalhei nessa editora e tudo, que vendeu um pacote de softwares educacionais, de ensino de matemática, inglês, ciências, por um preço exorbitante, assim, a Prefeitura de Salvador pagou, mas não tinha acesso à internet nas escolas e o projeto acabou. Inclusive eu fui despedido dessa empresa, era PJ, inclusive, na época, como assessor pedagógico aqui em Salvador. E aí eu fico perguntando se isso também já não é uma estratégia, né, de trazer essa internet para poder atender esse mercado educacional que já existe aqui no Brasil. Porque eles precisam ampliar. A gente vê a privatização da educação acontecendo aos poucos, né? Aos poucos, mas assim, correndo com velocidade exorbitante. E aí esses mercados estão cada vez mais usando a tecnologia na educação para poder justificar que a nossa educação está atrasada, e a gente sabe que a questão da qualificação da educação é um processo histórico, né, de não acontecimento, embora constitucional e tudo.
Então, se de alguma forma, eu não sei, eu não parei para ver ainda para ler, se esses empresários do Tudo pela Educação, por exemplo, não estejam também por trás dessa vinda do Elon Musk aqui para o Brasil, né? E tem o apoio dessa galera aí. É isso. Guilherme, quer iniciar? Cara, eu diria que sim, viu? Porque a gente tem dois movimentos paralelos que surgiram assim no Brasil, pelo menos ali, enfim, quase juntos, bombaram juntos, digamos assim, é, que são a ideia da escola sem partido, né? Então, por um lado, você tem a escola sem partido, que é a ideia de que a educação é uma educação que ainda doutrina os alunos para uma certa ideologia de esquerda, quando na verdade não tem nada disso, isso é pura mentira. O que se tenta fazer ainda, mal e mal, é uma educação que seja justamente emancipatória, simplesmente isso, né? Pautada em Paulo Freire. E aí surge, assim, meio paralelamente, uma ideia de think tanks, né? Think tanks que são empresários, no fim das contas, né? Donos de um certo poder econômico, na maioria das vezes, né? Lógico que existem think tanks, mas as grandes, as que importam, não estou falando da miúda, estou falando da grande, Renova Brasil, Instituto Milênio, esses negócios. As grandes, elas são empresários que querem promover um estilo de inclusão pela educação e uma educação técnica, né, sem ideologia, né, porque são empresários que estão fazendo bem, tudo sem ideologia, tudo numa certa técnica, são apolíticos, né? E aí você vê... Eu posso fazer só uma parte rapidamente, porque o mais interessante disso é que, assim como nas semanas anteriores, quando falamos sobre o Uber, assim como a tática do Uber de análise jurídica para se saber quais processos podem ser negativos para a empresa e, portanto, a tomada de decisão de ter um acordo para não gerar jurisprudência e que, portanto, para não se ter a possibilidade com a jurisprudência de dizer que o motorista tem vínculo empregatício, essa tática, assim como ela, que não é ilegal, a think tank também não é ilegal. E também não é acientífica, não é como se ela produzisse um conhecimento que não fosse válido, né? O grande lance dela é a própria estrutura, tipo, é justamente por não ser ilegal que é tão poderosa, né? E que consegue produzir conhecimento que é válido, só que ao mesmo tempo matar todos os outros, né? Matar, literalmente decepar da realidade todo o restante. Era só isso. Me veio na hora o exemplo do Uber e a tática que não é ilegal, que não é, por exemplo, de certa forma não é imoral também, do ponto de vista frio, assim, análise de eficiência dos objetivos a que se quer chegar, não é imoral, não é acientífico, mas tem um papel de arma na luta de classes, definitivamente. Exato. E é isso. E a Renova BR lá do Luciano Huck, acho que é o Ayub, né? O que eles querem, o plano deles é eleger. Eles já estão elegendo muita gente no final das. Apesar de ser uma educação assim voltada para uma certa tecnologia, uma certa tecnicidade neoliberal, né? Uma certa razão, uma arte de governar neoliberal. Mas aí o que você quer é justamente eleger pessoas, né? Para que essa razão neoliberal, para que esse motor continue girando, né? E favorecendo quem? Favorecendo uma classe. Favorecendo, no final das contas, uma classe. Favorecendo a burguesia. Acho que é bem isso. Acho muito legal você trazer esse comentário, Alex. Eu gostei da parte sobre o lance de considerarem muitas vezes que é a tecnologia em si, ela que faz o sistema educacional ser às vezes melhor, às vezes pior, mas sem necessariamente reconhecer a existência de uma figura chamada professor, que é um ser humano, que precisa de formação, condição de trabalho, que precisa, na melhor das situações,
que precisa chegar numa sala de aula que tenha a quantidade de alunos adequada, que precisa ter o material adequado para conseguir passar para os alunos, que pensando alto assim, que precisa ter uma alimentação adequada. Portanto, a gente já viu matéria de escola de diretoria que pesa em cima do professor porque ele come a merenda da escola. Pô, sabe? A completa desconsideração de que talvez o problema educacional não seja simplesmente relacionado à distribuição de tecnologia, mas talvez tenha uma base em outra coisa. Fala lá, Alex. Então, concordo, sim. Eu só queria deixar mais uma coisinha. Quando a gente pensa em trazer tecnologia para a educação, o que as pessoas mais comuns, que eu digo nós, do senso comum, pensa na computadorização ou a própria internet dentro das escolas, que, claro, a gente que é de escola pública, a gente sabe que isso é importante, mas não é tudo. Às vezes tem e a gente não tem nem como usar politicamente não conseguir mesmo, por determinação pedagógica da Secretaria de Educação e outras coisas. Mas, diante dessa história de que você já tem um mercado que requer essa internetização nas escolas ou da vida, né? Será que isso também não tem a ver com que alguns autores, que não é muito da minha praia, eu não discuto muito isso, da área da tecnologia, mas já fala de revolução 4.0, 5.0, não sei, que é a revolução da era da comunicação. E a gente vê como o capitalismo e o neoliberalismo, né, tem se apropriado das comunicações para o desenvolvimento tecnológico. E vice-versa, o desenvolvimento tecnológico ampliando a comunicação e eles superfaturando aí, lucrando, né, nessa nova era aí. Então, será que também não é isso, né, que a gente está vivendo, esse início aí dessa revolução 5, ou é 4.0 ou 5.0, não sei, que é da era das comunicações. Não é pular uma etapa? Porque, vejam, ainda que você coloque nas escolas os melhores equipamentos, tem o melhor projetor para passar o melhor filme, os alunos vão estar, todos os alunos com tablet, não sei o que lá. Só que aí você esbarra nos problemas estruturais. E aí são os problemas estruturais que fazem a diferença, cara. Veja, as escolas aqui de São Paulo, as escolas públicas, sobretudo do estado de São Paulo, elas são péssimas. Um IDEB, assim, péssimo, péssimo. Escolas de estados muito mais pobres, inclusive, com muito menos acesso à tecnologia, com muito menos acesso à internet, com muito menos acesso à informação, as escolas são melhores, têm índices melhores. Quer dizer, os alunos fazem redação melhor, eles aprendem matemática melhor, eles têm uma interpretação de texto melhor. Mas o que você tem? Primeiro, uma carreira mais valorizada em alguns estados de regiões norte e nordeste, que atraem o professor para dar aula lá, porque no final das contas é isso. Meu. Você pode ter a melhor diretriz, a melhor tecnologia, se você não estiver pagando um bom salário para o professor, você vai estar só pulando uma etapa. Você vai jogar tablets, vão ficar tablets sendo empilhados como eu estudei em escola pública e como eu via, por exemplo, livros empilhados, inclusive livros de literatura ali empilhados, da Clarice Lispector, do Nelson Rodrigues, junto com livros didáticos, que ficavam ali empilhados, né? O governo comprava aquelas toneladas de livro, ficava tudo ali empilhado, não se tinha como manejar aquilo, não tinha um profissional bem remunerado, sabe, para manejar aquilo. Então, eu acho que é pular uma etapa, sabe? Vamos pensar, vamos dar um recuo, falar, olha, se a gente tiver primeiro essa etapa da valorização do profissional da educação, cara, isso já vai fazer, pelo menos, se o aluno tiver a garantia de que ele vai começar um semestre com um professor de português e vai terminar aquele semestre com o mesmo professor de português, sem essa rotatividade absurda que acontece aqui em São Paulo, porque em São Paulo existe, inclusive, uma categoria de contratação que não é por concurso público, então é muito rotativo, é muito precarizado, né? Eu, quando fiz o terceiro colegial,
eu passei o ano inteiro sem professor de geografia e sem professor de português. Quer dizer, se a gente assegurasse isso, sabe? Vamos assegurar isso, que o aluno ele vai ter ali, ainda que ele tenha um livro na mão, um livro, pode ser até uma cartilha, sabe? Um livro e um professor bem remunerado ali, ensinando os alunos, sabe? Eu acho que isso já é meio caminho andado. Não adianta nada você jogar ali um tablet e a pessoa só conseguir acessar o TikTok, não conseguir ler um texto, interpretar, não saber nada de história, de geografia, de nada, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso para não pular essa etapa, sabe? Nada de 4.0 quando os nossos professores recebem um salário 0,5, né? Então, eu concordo, Gui, com você. O que eu pretendo, aliás, o que eu pretendia trazer era o seguinte: eu acho que eles não estão preocupados com a lógica de que, de fato, os alunos façam um bom uso dessa internet se ela chegar. Eu acho que é apenas um motivo para abrir a concessão para esses empresários explorarem, dizendo que vão oferecer esses serviços, como acontece com as privatizações de todas as coisas, como rodovias, e no final eles não oferecem nada. Privatizações das BRs, de tudo, e as estradas continuam péssimas, por exemplo. Então, na educação, acho que está vendo, nesse caso aí da internet, né, da desculpa da internet vinda aí do Musk, eu vou pegar uma coisa mais concreta aqui da minha realidade. Por exemplo, nós, os professores da Rede Municipal de Salvador, estamos em greve há pouco mais de uma semana, porque sem aumento desde 2014, se eu não me engano, saiu agora a lei do piso e o prefeito de Salvador só quer oferecer 4% dos 33% que o piso nacional é uma vergonha, né? E já comprou parte da justiça, né, para poder dizer que a nossa greve é legal, que tudo. Alegam em rede pública aqui das TVs, né, locais, de que todas as escolas receberam tablets e a minha escola e todas as outras escolas, sabe, que não receberam esses tablets, mas os tablets foram comprados, porque existem as notas desses tablets, só que esses tablets não chegaram nas escolas. Às vezes a gente escolhe um determinado livro, mas não vem o livro, vem o livro de uma editora parceira, que já é parceira da própria rede. Então, eu penso que com a internet vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Apenas vendam seus pacotes. Se vai chegar ou não vai, como está acontecendo com os tablets, com os notebooks, que nós, professores, cada professor recebeu um notebook. Mentira, até hoje eu não recebi um notebook, eu não recebi um tablet. A gente, na pandemia, não teve nada para... Custeamos com tudo que era nosso, inclusive com... Sabe? Então, assim, vende-se a ideia de que isso vai chegar para conceder, né, fazer as licitações, essas concessões, e, na verdade, se vai mudar a educação ou não, a gente sabe que pula essa etapa, né, entrando nessa história aí mesmo, como você falou, pula essa etapa, mas eu penso que é só mesmo a ideia de conceder para que esses empresários entrem oferecendo esses serviços que a gente sabe que não vão chegar e podem ser comprados, mas não chegam nas escolas, como é o caso dos tablets aqui na Rede Municipal de Salvador, como eu te disse, que desde 2019, foi antes da pandemia, que era um tablet por aluno, existe até um programa. Onde é que estão esses tablets que a gente está cobrando até hoje? E descaradamente a Secretaria de Educação vai à TV local dizer que cada aluno tem um tablet. Sabe? Eu acho que é só mesmo para conceder e gerar o lucro que esses capitalistas querem aí. Assim, ó, a Starlink, para além da internet, a constelação de satélites vai oferecer vai funcionar como uma ferramenta de monitoramento da Amazônia, percebe? Tipo, eu lhe ofereço resolver um problema, mas eu não lhe digo as ferramentas que eu vou utilizar para que esse problema seja resolvido. Como eu não te disse as ferramentas que eu vou utilizar, todo o excedente da resolução do problema, ele não foi dito, mas ele está pressuposto. O que eu quero dizer com isso, né? A constelação de satélites entrega a internet, vai poder entregar, por exemplo, vamos supor, na melhor das situações, depois de décadas de implementação, entrega a internet para todas as escolas do Brasil.
Junto com isso, o excedente da resolução do problema é a ferramenta de monitoramento da Amazônia, que pode ser tranquilamente utilizada por qualquer empresa associada ao conglomerado do Elon Musk, justamente para que ele consiga ter os minérios que ele precisa da Amazônia, né? Como a gente tinha lido no início, na matéria do Nexo Jornal. Como é o nome? Níquel, né? Que ele precisa do Brasil, isso. Então, assim, ou seja, né, eu lhe digo que quero resolver o problema da educação, mas o que mais me interessa é conseguir ter um sistema de monitoramento da Amazônia para se explorar com mais eficiência, para se arrancar com mais eficiência o minério que é necessário para que a minha empresa consiga funcionar direitinho. Eu tenho certeza absoluta que a retórica escolar ela funciona justamente para isso, para se falar do problema a ser resolvido, e não para se falar do serviço que vai ser prestado, de fato, do serviço mesmo, de até onde ele pode ir, de o que pode ser feito, né? Enfim, para se entender de fato para que vai servir essa ferramenta chamada constelação de satélites. Para que ela pode servir? Para além do óbvio que é resolver um problema de dar internet para escolas rurais. Para além disso, né? Eu imagino perfeitamente que que o futuro poderá seguir um caminho assim, de você talvez até ter internet para as escolas, talvez, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que com a concessão se tem a ferramenta para monitoramento da Amazônia. E aí tá tranquilo, e aí é outra história. E aí é um outro papo que é autorizado na medida em que a empresa pode operar. Não é um problema, né? Não seria um problema. Sabe que eu tenho, lembrando desse papo até também, tenho aqui com você, Alex, tem um texto que eu li na licenciatura, quando eu fiz licenciatura, chamava Por uma Educação Menor, né? E era um educador meio deleuziano, assim, né? E ele se baseou naquele livro do Deleuze, o Kafka por uma Literatura Menor, e o que ele falava ali que hoje em dia parece que é um pouco isso que a gente está falando. Hoje em dia parece que quando se pensa a educação, você precisa sempre de alguma ultra grande diretriz. E como se fossem as diretrizes que fossem fazer a diferença. Como se fossem as grandes técnicas de medição, de avaliação, de estatística, agrupamento de dados, como se isso fosse fazer a diferença. E aí gasta-se fortunas assim para cada consultoria, sabe? Gasta-se fortunas de dinheiro com essa ideia dessa educação maior, dessa educação regulamentada, essa educação biopolítica, assim, sabe? Tudo tudo regulamentado, tudo tem que funcionar. E aí você perde de vista justamente a base. Você entrega a mão da educação aos gestores, né? E tira dos professores, né? Sim, Gui, concordo. Eu não cheguei a ler esse texto, mas eu conheço. Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, aí depois que eu fui para Educação. Então eu sou meio que um híbrido, né? Meu orientador me chama de híbrido, porque eu saí de uma ciência bem tecnicista, que é a biologia, para a área da educação, né? Então, eu já ouvi algumas vezes falar desse texto. Principalmente o pessoal de pedagogia lê muito esse texto. Eles têm mais essa aproximação. Mas a gente para e pensa, o que é a BNCC hoje? Se não é essa gestão, entregando o que é dos professores para os gestores, para os empresários que determinam essas políticas educacionais. O que é o Plano Nacional de Educação, que não, né, que promete cumprir e que não chega nem a um terço daquilo que... O que é o Plano de Desenvolvimento Educacional? E, sabe, essas coisas tudo acaba sendo cada vez mais uma coisa de gestão, e o pedagógico vai ficando para trás. Sabe? Então, a gente vive isso o tempo todo. E quando você vai analisar os modelos das escolas públicas que têm sucesso, geralmente é porque são escolas que têm
uma ligação com o bairro muito forte, com a comunidade muito forte, ou seja, tem nada a ver com porra de grande diretriz. Exato. Porque tem uma ligação muito forte com a comunidade, com os pais, com todo mundo participa, ou seja, é no miúdo, né, que você vê os modelos, né, as escolas públicas, inclusive, modelos são essas que se fazem ali pelo miúdo, né, elas não têm o sucesso porque lá foi implementado primeiro a técnica de avaliação 4.0 do Plano Nacional de Educação, né? Agora, quando essas escolas se destacam, como eu falei, é mais uma questão pedagógica mesmo, e às vezes isso é empenho de um grupo de professores que aderem a isso voluntariamente, que criam projetos ali, que envolvam, né, questões mesmo do dia a dia dos alunos. Eu falo porque a gente faz isso. Eu gosto disso, né? Eu gosto da educação básica, nada contra a educação superior, mas a minha praia é a educação básica. E a gente faz isso por livre e espontânea vontade, que é bem difícil de conseguir. Então, e às vezes as próprias redes municipais de educação, eu falo do município porque eu não sou do estado, se apropriam dessas histórias e fazem propaganda política e dizem que a gente tem um link muito grande com o pedagógico. Na verdade, não. Uma outra coisa que aconteceu recentemente aqui na nossa rede foi que apareceu, do nada, brotou, porque essas coisas brotam aqui em Salvador, eu não sei porquê, uma nova avaliação para os alunos fazerem. Então, a gente tinha que parar o nosso cronograma de aulas e aplicar uma avaliação. Não lembro o título da avaliação agora, mas cada professor do seu horário era obrigado a aplicar isso que a prefeitura nos obrigou. E que, na verdade, só avaliava competências de português, competências e habilidades, que já é bem complicado esses termos, né, de matemática e português, né? Então, para poder se implantar uma nova tecnologia a partir dessa análise aí do que os alunos conseguiriam até alcançar em português e matemática, para ver o que ia fazer, porque as notas aqui de português e matemática da Bahia são péssimas, né? Então, o IDEB fica muito baixo. O Nordeste tem o melhor IDEB do Brasil, mas também tem o pior. O pior está na Bahia. Então, o ano passado aconteceu a mesma coisa. Os alunos perguntam, professor, essa prova mesmo é de quê? A gente não sabe responder. A gente simplesmente chegou isso da Secretaria de Educação, a gente tem que aplicar e pronto. E quando vai ver, é para poder fazer uma análise, criar um parâmetro, poder comprar um novo programa, um software, alguma coisa para aplicar nas escolas. E depois não se usa essas coisas, porque falta o computador, falta o tablet, falta a internet na escola. Mas essas avaliações são feitas todo ano para poder parametrizar o que eles querem saber lá para comprar alguma coisa aí no mercado educacional. Então, gasta-se uma grana, viu? Porque demais. Essas avaliações, elas não são feitas também só pelos servidores do MEC, não, contratam-se também agências internacionais, grandes profissionais, assim, para pensar essas grandes avaliações. É impressionante, assim, o quanto que fica gastando um suor com esse negócio, né? Até para apresentar números, né? Do que com o que está na base. Uma experiência que eu acho bem interessante, você comentou aqui, né? As escolas, modelos, são essas escolas que justamente cria-se uma espécie de comunidade, que os professores se agrupam e fazem um projeto, coisa e tal. Uma experiência que ocorre aqui em São Paulo e que, para mim, é a grande diferença pela qual o ensino fundamental aqui em São Paulo, capital, ele é bom. Ele não é genial, ele não está longe de ser qualquer coisa sensacional, mas os professores entram já ganhando, primeiro, um salário decente comparado ao Estado, e eles têm um plano de carreira muito mais robusto, os professores do município, né? Isso não é à toa, viu? Isso não é à toa. A educação aqui do estado de São Paulo é uma merda, as escolas estaduais que cuidam do ensino médio, porque a gente vive basicamente sob um regime de partido único aqui em São Paulo já há mais de 20 anos. E é o partido do mercado, da burguesia, do neoliberalismo, que é o PSDB.
A gente nunca teve uma mínima alternância. E na prefeitura a gente já teve, cara, aqui como secretário, né, da educação, Paulo Freire, né? Já teve esse luxo, né, aqui na prefeitura de São Paulo. Erundina já foi prefeita aqui, a Marta Suplicy fez um bom trabalho também, o Haddad também fez um bom trabalho, e o que se implementou nas escolas municipais foi isso que você acabou de falar, na forma de não como um jeitinho dos professores, mas na forma de projetos que os professores submetem para uma apreciação, e esses projetos eles rendem, inclusive, uma grana extra para os professores. Então, os professores se engajam, e é claro, os professores têm que prestar contas a respeito dos projetos que eles estão fazendo, né? Então, desenvolvem-se muitos projetos que acabam engajando os pais, engajam os alunos que ficam, às vezes, mais tempo na escola, com projetos de teatro, clubes de leitura, enfim, diversos projetos, capoeira, assim, tem de tudo. Minha mãe dá aula na prefeitura, por exemplo, e ela toca um projeto que é uma horta na escola. Minha mãe tem uma horta lá, o projeto dela que ela submeteu é a horta. Então, tem muito nas escolas da prefeitura, penso que é uma experiência bem sucedida, que alia as duas coisas, né? O engajamento dos professores que faz a diferença, só que você faz desse engajamento uma política pública, não deixa uma coisa totalmente voluntarista, né? Porque às vezes tem essa ideia de que o professor tem que ser voluntarista, não se cobra isso de um engenheiro, de um médico, chega para um médico, pede para o médico ser caridoso com você, se você não pagar, filho, né? Mas do professor às vezes se espera, né? Ô Gui, olha, eu juro que é a última participação, porque eu já devo tomando um tempo, mas deixa eu só falar uma coisinha assim, olha, aqui na Bahia, de fato, não existe políticas de incentivo a essa criação de projetos, que como há em São Paulo, eu já tive notícias desses projetos. No entanto, há alguns anos atrás, eu fui ministrar uma disciplina numa faculdade particular aqui, que falava exatamente sobre a questão da promoção de professores na rede municipal e estadual de São Paulo, através de projetos. O que acontecia? Eles teriam, quanto mais bem sucedida fosse a escola, o salário dos professores seria aumentados, uma porcentagem, uma espécie de troca. Então, isso não é assim, bem uma política pública. As escolas que conseguissem fazer com que os alunos alcançassem nota maior no IDEB seriam escola premiada, teriam professores que teriam a mais lá no seu salário. Então, eu li um artigo, eu lembro muito bem desse artigo, que foi até uma crítica do pessoal da área de política educacional, que foi a disciplina que eu ministrei, por sinal, criticando essa política do governo PSDB aí em São Paulo, que muitas escolas estavam, inclusive professores sofriam com essa pressão para dar conta dessa qualidade que você aponta, que não deixa de ser uma qualidade, mas a troco de essa pedagogia da compensação aí para todo mundo, sabe, para os professores. Infelizmente. Aqui na Bahia nem isso existe, na verdade, como eu falei, é mais voluntarismo mesmo nosso, entendeu? Mas eu também acho perverso isso de ter que atrelar essas benfeitorias, esses projetos bonitos a uma recompensa do professor, o professor se desdobra mais, na verdade, porque a gente sabe que mesmo sendo voluntário, a gente sua pra caramba quando a gente cria um projeto e tenta trabalhar com eles. Imagine aí, né, sabendo que eles podem ser... Qual é o professor no Brasil, por mais que aí pague melhor que aqui, vê que o seu salário não está dando e precisa ter 2 ou 3 trabalhos, então se dedicar a um projeto desse a fim de ganhar ali 2 ou 3% a mais no seu salário, isso é também, assim, perverso, eu acho isso perverso. É isso, gente, olha, eu agradeço, viu? Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Alex, valeu. Até a próxima. Muito obrigado, Alex. Valeu pela participação. Fica à vontade para voltar. Até a próxima. Sim, por favor.